tudo bem? Nós vamos iniciar as nossas atividades remotas com as turmas de segundo ano, falando do assunto climas do Brasil, ok? Nesse assunto a gente pretende recapitular algumas coisas rapidamente que nós vimos no primeiro ano, né, sobre climas mundiais e focar na realidade brasileira, né, já que a gente vai ter como objeto maior o estudo dos climas do Brasil. O clima influencia no nosso cotidiano, né? Nós já sabemos disso. Agora mesmo, no mês de junho, né, vocês já perceberam que tem uma diferença aí na ocorrência de ventos em nossa região. O vento parece ser mais frio. Isso já é um prenúncio da chegada do nosso inverno, né, nesse período. Então, o vento pela manhã, ele ocorre de modo menos quente em nossa região, dando uma sensação térmica diferenciada. Então, a gente diz que o clima é, influencia no desenvolvimento de várias atividades humanas, como por exemplo no hábito alimentar. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente nesse período de calor, né, nós damos preferência a sucos gelados, né, a sorvetes, para que a gente possa se hidratar. Já no sul do Brasil, eles dão preferência agora no inverno, que vai iniciar, né, por conta das baixas temperaturas, a alimentos mais quentes, como sopas, chocolate quente, né. Há uma, há uma adaptação, digamos assim, uma correlação entre o clima e o hábito alimentar que nós temos no nosso cotidiano. O clima influencia também no modo de vestir. Eu coloquei até algumas imagens aí embaixo de mulheres que se vestem conforme a estação. Se for no verão, as roupas têm que ser leves, né, de preferência de algodão, né, tons claros, porque o tom claro vai refletir todas as cores, diminuindo a sensação de calor. Já em períodos frios, a gente tem aí o uso de tecidos mais grossos, mais pesados, né, com tons mais escuros, né, o que mostra a estação do inverno. Então, de acordo com a estação, a gente tem um vestuário, uma forma de vestir diferente. Quando nós estivermos aqui no BR Obró, né, em nosso estado, a gente tem que dar preferência a roupas leves e de tons claros, né, diminuindo aí o uso de tons escuros, já que o preto vai absorver todas as cores e vai aumentar a sensação de calor, né. No espaço, o clima influencia diretamente, né, na construção do espaço, na constituição do espaço, na construção das nossas casas. Aqui mesmo na região Nordeste, a gente dá preferência a casas arejadas, né, com janelas grandes, né, que elas estejam preferencialmente abertas para favorecer o que? A ventilação natural e com o pé alto essa casa deve ter para favorecer a circulação. Já no sul, sudeste, a gente tem por conta da ocorrência de frio durante vários meses, muitas casas são construídas de modo mais fechado, né, com janelas não tão grandes, né, e com forro, né, que é para diminuir aí a sensação do frio, principalmente no período do inverno, né? Então, além da questão do espaço, o clima ele influencia também no desenvolvimento das nossas atividades econômicas e produtivas, né? Por exemplo, na agricultura, a gente tem culturas que são mais adaptadas a regiões mais quentes, né? Por exemplo, o feijão aqui na região nordeste se adapta muito bem no semiárido, porque requer menos água. Já o arroz vai se adaptar muito bem em regiões mais úmidas, como a área do meio norte. Assim como culturas como a maçã e uva que se desenvolvem bem nas regiões já de clima subtropical, no sul do Brasil, a adaptação delas, né, ela é menor em regiões mais quentes, mas já existem variedades, né, desenvolvidas pela Embrapa, né, de uva, por exemplo, que são adaptadas a regiões de climas com temperaturas mais elevadas. Mas, via de regra, sem o acesso a essas tecnologias avançadas, essas culturas se adaptam melhor, né, no caso da maçã e da uva, em regiões mais frias. Nós já temos culturas que são adaptadas a regiões mais quentes, como a cultura do caju, das frutas cítricas. Elas gostam muito de sol, né, bem como de água. Então, é uma condição ideal para o desenvolvimento dessas culturas nessas regiões. Assim como a abertura de negócios, né? Em lugares quentes, a gente tem tem a ocorrência de negócios ligados a alimentos mais gelados, como por exemplo sorveterias,
né? Lanchonetes que ofertam sucos de frutas tropicais, gelados. Já em regiões muito frias, a gente tem a presença, por exemplo, de chocolaterias, né, que ofertam esse produto quente para amenizar o calor, ou cafeterias também. Então, há uma influência direta, né, do clima no desenvolvimento de atividades econômicas. Porém, a gente lembra que o homem tem capacidade de modificar, né, o seu espaço geográfico, criando condições que até então ele não tem favorecidas dentro do seu local. Então, isso é um pouco relativizado quando a gente analisa as possibilidades que o homem tem de sobrepor essas questões. Uma das questões que a gente lembra é que nós temos que diferenciar o que é tempo de clima, né? Quando nós vemos a TV todos os dias, há uma previsão do tempo, né? Do tempo meteorológico. Então, o que seria essa previsão do tempo? É o indicativo do estado momentâneo da atmosfera. Então, quando aparece a previsão do tempo na TV, coloquei até uma imagem aqui de um mapa, nós temos a característica do tempo naquele momento, se ele está quente ou frio, chuvoso ou seco, e ele varia ao longo do dia. O tempo pode começar chuvoso numa região, meio-dia pode atingir altos níveis de temperatura, no fim do dia pode provocar uma queda, ou ele pode iniciar quente e permanecer ao longo do dia todo quente. Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, o que está acontecendo naquele momento. Quando a gente fala de clima, nós vamos apontar aqui para esse segundo mapa, o clima ele já é analisado a partir da sucessão dos tipos de tempo que ocorrem ao longo de anos. Nós precisamos de uma sequência histórica de pelo menos 30 anos para poder caracterizar bem o clima, analisando as condições de temperatura, bem como de precipitação. Então, o que seria o clima nesse sentido? O clima é a sucessão, como eu coloquei no slide, a sucessão habitual dos tipos de tempo. São marcados por uma série histórica de levantamentos que duram em média 30 anos. E eles não mudam constantemente. Então, por exemplo, aqui no mapa de clima a gente tem na cor, na cor flamingo, rosa, né? Nós temos a presença do clima equatorial. Esse clima ele é marcado por chuvas abundantes o ano inteiro, altos índices de temperatura, porque está próximo da linha do Equador. Então aqui não tem uma grande oscilação de temperatura, é baixa amplitude térmica. Só foi possível caracterizar esse clima como equatorial analisando-se o que ocorria em termos de tempo, de sequência de tempo ao longo de vários anos. Assim como esse clima que está na cor amarelo mais escura, a gente chama de clima semiárido. Ele tem como características a presença de poucas chuvas, né? Durante o ano elas são irregulares e as temperaturas são elevadas. Já há uma maior amplitude térmica por conta da ausência de vegetação e de grandes corpos d'água. Então, o clima ele é caracterizado a partir da análise apurada, cuidadosa, das características da temperatura, da pressão, da umidade ao longo do tempo, ao longo de 30 anos. Então, o Brasil apresenta diferentes tipos climáticos conforme a classificação e a gente vai estudá-los, né, de forma mais aprofundada para conhecer as características das diferentes regiões do país. Então é importante a gente lembrar também nesse aspecto que a gente não pode dizer assim, o clima está bom, o clima está ótimo, o clima está agradável, né? Porque o clima ele vai ser o mesmo dentro de uma região. A gente pode fazer menção à questão do tempo. Nós podemos dizer hoje o tempo está agradável. Hoje o tempo não está bom, hoje o tempo está quente, amanhã o tempo está frio, porque o que muda cotidianamente é o tempo, o clima é o mesmo, né? Nós, enquanto cidadãos, a gente vai se acostumando às características do clima porque ele não vai mudar, né? A ocorrência de chuvas ou a queda de temperatura ou aumento pode provocar sensações diferentes na questão do tempo, mas o clima será o mesmo. Ou ele é quente e chuvoso, ou ele é quente e seco, ou ele é frio e chuvoso, ele é frio e seco. Então as características vão variando de acordo com os fatores que influenciam, de acordo com a altitude, a latitude, a pressão, enfim. Então o tempo muda constantemente, por isso que a previsão é diária. O clima não muda constantemente. Alguns fatores influenciam, né, na ocorrência do clima de uma região e a gente precisa conhecê-los. A gente chama esses fatores de fatores influenciadores do clima. Quais são esses fatores? É a altitude, a latitude, continentalidade, maritimidade, né? A pressão atmosférica, são todos fatores que influenciam na ocorrência do clima de uma região. Um desses fatores que mais exerce influência é a questão da latitude.
E a gente pode citar o exemplo do nosso estado, o estado do Piauí. Já pararam para pensar por que as nossas temperaturas aqui no Piauí são tão elevadas, né? Um dos fatores que explicam as nossas altas temperaturas é o fato do Piauí estar próximo da linha do Equador. Então, todo lugar que está próximo da linha do Equador, os raios solares, como mostra aqui na primeira imagem, os raios solares incidem de forma direta, perpendicular, né, nessa região que fica entre o Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né, como consta aqui nessa segunda imagem. Então, a incidência desses raios de forma direta, perpendicular, né, fazem com que o feixe de luz se concentre numa mesma área, aumentando as temperaturas. À medida em que a gente se afasta para regiões mais distantes, com altas latitudes dos extremos do globo, né, nós temos nessas altas latitudes o mesmo feixe de luz espalhado. Então, quando a luz se espalha, né, por uma área maior, o mesmo feixe de luz, a gente tem uma queda de temperatura. Então, em termos práticos, o que significa isso? O que significa dizer, né, como a latitude influencia nas nossas temperaturas? A gente estudou lá no primeiro ano que latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra à linha do Equador. A linha do Equador tem latitude zero, a gente diz que é a latitude mais baixa. A partir da linha do Equador, nós temos uma contagem de latitude positiva para norte ou latitude negativa para sul. O polo norte e o polo sul são os dois extremos de latitudes que nós temos. Eles têm 90 graus, seja a norte ou 90 graus ao sul. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quentes são as temperaturas, porque o feixe de luz, a luz solar, incide de forma direta, concentrada, né? Perpendicular. O mesmo feixe de luz atinge uma pequena área. À medida que a gente se afasta da linha do Equador para os polos, o mesmo feixe de luz do Sol, ele se espalha por uma região maior por conta do caráter esférico da Terra. Então, quando esse feixe de luz se espalha, as temperaturas tendem a cair. Observem por que no Ártico e na Antártida, que são dois polos extremos, nós temos a presença do gelo. É porque em alguns meses do ano, como tem uma inclinação do eixo terrestre de 23 graus e 27 minutos, vai ter momentos do ano que essas regiões nem pegam sol. Ficam 6 meses com sol ou 6 meses sem sol. Então isso mostra que quanto maior a latitude, menores são as temperaturas. Quanto mais baixa for a latitude, próximo de zero, como é o caso aqui do Piauí, essas temperaturas são mais elevadas. A definição da latitude distingue também na Terra chamadas zonas de iluminação. A zona que fica próxima à linha do Equador, entre o Equador e o Trópico de Câncer e Capricórnio, como está mostrado na terceira imagem, é a chamada zona tropical. Ela recebe grande quantidade de luz solar o ano inteiro e apresenta altas temperaturas. A zona entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico é chamada de zona temperada do norte, né? Ela apresenta médias temperaturas e média ocorrência de chuvas. E aquela que apresenta baixas temperaturas e pouca ocorrência de chuvas e luz solar é chamada de zona glacial, que ela é caracterizada a partir do Círculo Polar Ártico ou também do Círculo Polar Antártico no extremo sul. Então, a latitude influencia na temperatura. Quanto mais baixa a latitude, próximo de zero, maiores são as temperaturas. Quanto mais alta, próximo de 90, menores são as temperaturas. Isso decorre da luminosidade dos raios do Sol, que atingem a Terra de forma mais intensa nas regiões centrais, de forma menos intensa nas regiões polares. Outro fator, então, para reforçar isso, essa questão da latitude como influenciadora da temperatura de uma região, eu coloquei aqui uma cartela mostrando as diferenças de temperatura conforme a latitude das cidades brasileiras. Vejam, por exemplo, Belém. Belém fica a 1 grau 28 minutos de latitude sul. Belém está aqui, ó, próximo da linha do Equador, fica bem próximo aqui no extremo norte, na foz do rio Amazonas. A cidade de Belém apresenta baixa latitude. Aqui ela registrou uma temperatura média anual, que é a diferença entre a máxima e a mínima, de 25 graus. À medida em que a gente se afasta da linha do Equador, nós vamos observar o quê? Uma queda nas temperaturas. À medida que a gente aumenta a latitude, nós vamos perceber que as temperaturas diminuem porque há uma diferença de luminosidade dos raios solares nessas regiões. Por exemplo, Salvador tem 12 graus 55 minutos de latitude sul. Salvador está aqui, ó, no Nordeste, junto ao Oceano Atlântico, né?
Enquanto que Belém apresenta 25,9, Salvador já apresenta 25,5 de temperaturas médias ao longo do ano. Vitória, que apresenta 20 graus, Vitória fica aqui, a capital do Espírito Santo, próximo do Trópico de Capricórnio. Ela já vai apresentar uma latitude de 20 graus, né? Latitude considerada ainda baixa, já próximo de médias latitudes. E nós já percebemos uma diferença da média térmica anual, de 25,9, quase 26, para 24,4. Então, à medida que a gente vai aumentando a latitude, o que é que está acontecendo com a temperatura? Ela está caindo. Quando a gente analisa Porto Alegre, que já fica na zona subtropical, na região temperada do planeta, ela está bem próximo dos limites do Brasil ao sul, né, do limite máximo ao sul. Então, o que é que vai acontecer? Que nós temos uma latitude já mediana, né, não é mais baixa. Então, os raios solares já incidem aqui de forma diferenciada, inclinados, com uma menor presença dos raios solares durante ao longo do ano. Então, a gente percebe que em Porto Alegre a temperatura já cai em relação a Belém de 25,9 para 20 graus, 20,1. Então, é a diferença de 5 graus. Tá? À medida em que a gente se afasta da linha do Equador, de Belém para Porto Alegre, a gente percebe que as temperaturas tendem a cair. Então, isso reforça a ideia de que quanto menor a latitude, mais próxima de zero, que é o caso de Belém, maiores são as temperaturas. Quanto maior for a latitude, no caso de Porto Alegre, que tem 31 graus de latitude em 1 minuto sul, as temperaturas apresentam-se menores por conta da diferença de luminosidade. Na próxima aula a gente continua tratando desse tema.